Tá bonito, né? Esse aqui também é virtual. É virtual também? É virtual. Boa tarde, estamos ao vivo, então, mais uma transmissão do Poder Nikkei. Boa noite a todos que assistem. Kita. Bom, dando mais então continuidade a um evento aqui do Poder Nikkei, temos só aqui então a palavra do nosso cônsul geral adjunto, Akira Kosunoki. Assistem a este evento. É um grande prazer proferir algumas palavras na abertura deste bate-papo, desvendando os conceitos da cultura japonesa, promovido pelo Grupo Poder Nikkei. Agradeço ao diretor fundador do grupo, Rogério Kita, pelo gentil convite. Esses jovens nipo-brasileiros perceberam o crescente interesse pela cultura japonesa por um público geral e vislumbraram a oportunidade de dividir os seus conhecimentos com leveza e interatividade de forma online. É muito interessante o enfoque deste projeto na divulgação da cultura japonesa com um viés empresarial liderado por profissionais experientes em suas áreas de atuação. É muito gratificante que jovens com esse perfil estejam se empenhando na divulgação da cultura japonesa com essa nova visão. O mundo vive momentos de mudanças importantes e eventos como este, que prezam compartilhamento espontâneo de informações, ajudam a tornar um lugar melhor. Sinto-me bastante animado em assistir a esse bate-papo. Espero que todos aproveitem essa oportunidade para assimilar um pouco mais a cultura japonesa. Agradeço os organizadores e desejo um ótimo evento. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Bom, boa tarde, pessoal. Uma honra para a gente receber a Chieko Aoki aqui no Poder Nikkei, contando um pouco mais sobre o Omotenashi, né, o senso de servir. Então, quero dar boa tarde também ao grupo aqui, Rogério Kita, Tieme, Celso, e todos vocês que estão nos assistindo e nos prestigiando. Boa tarde, Chieko. Muito bom Boa tarde, você. Obrigada pelo convite. Já está fazendo várias perguntas, né? Gosto muito de perguntar, porque é assim que a gente encontra o caminho. Quem tem boca vai a Roma, né? Não adianta vocês terem uma expectativa e se eu não sei, não consigo corresponder. Mas gostei das respostas que vocês me deram, já entendi. É importante que vocês tenham um propósito, eu acho que sempre engrandece, né, aquilo que se faz. Obrigada, Chieko, por aceitar esse convite. E para as pessoas que estão assistindo agora, né, a gente falou um pouco sobre a importância do senso de servir, mas antes de a gente começar a entrar nesse tema, eu gostaria que você contasse um pouco a sua história, né, a sua história da sua descendência e também do Blue Tree. Meu marido também é Aoki, né? E eu até falei, olha, eu sou parente da Chieko Aoki, assim, pela parte do meu marido. E para quem não sabe, Aoki significa árvore azul, Blue Tree, né? Então, aqui já fazendo essa chamada
Chieko, por favor, se você puder contar a sua história para a gente. Rapidinho, né? Eu acho que o que importa não é a minha história, mas muito mais o que a gente faz, né? Bom, eu nasci no Japão, meus pais vieram para cá como imigrantes quando tinha 6 para 7 anos, e meu pai não entendia nada de agricultura, porque tinha sido convidado por uma tia que estava muito bem aqui, convidou meus pais para ajudar. E aí, meu pai era especialista em eletricidade, não entendia nada, sofreu muito, coitado, os 2 anos, que era obrigado a ficar no interior. E nessa época que eu acho que eu despertei uma das coisas que é muito japonês, mas que não sabia que era muito japonês, mas é uma coisa que eu sempre tive na minha vida, que é o sentimento de responsabilidade, sekininka, né? Sentimento de responsabilidade. Foi aí que, na dificuldade de ver meus pais sem falar português, eu falei, nossa, eu tenho a responsabilidade de aprender português rapidamente para ajudar, para cuidar deles. Então, foi assim que eu aprendi a cuidar de pessoas também, cuidando de meus pais. E mais tarde, me formei em São Francisco, me formei em Direito, fiz cursos de administração na Universidade Sofia do Japão e fiz cursos também de hotelaria na Cornell University. Depois casei, né? Aliás, casei depois de fazer o curso no Japão, casei, e depois, quando meu marido precisou de uma pessoa para ajudá-lo na hotelaria, ele me chamou porque ele falou, pelo menos você já viajou muito. Eu tinha viajado pelo mundo todo, já conhecia vários tipos de hotéis. Falou, você já foi bastante hóspede, cliente de hotel, deve entender mais. E fala português, então vai lá e me ajude. E deu certo. Então, por quê? Por que deu certo? Porque eu tive uma equipe muito boa, tinha uma pessoa que eu escolhi, uma mulher fantástica para fazer as vendas, nós fizemos toda a transformação. E uma coisa que realmente, como meu marido adivinhou, o fato de ter viajado pelo mundo, o fato de ter morado no Japão, conhecer a cultura japonesa, ajudou muito, porque até lá eu tinha a cultura japonesa como uma cultura estrangeira, porque meus pais nunca conviveram com os Nikkeis, nunca tivemos uma formação, tanto que meus irmãos, eles nem falam bem japonês. Um fala mais um pouco, mas o outro não fala nada de japonês. Então, meus pais sempre acreditaram que era importante eles se inserirem na cultura brasileira, porque eles iam morar aqui. Então, mas como eu tinha casado com um japonês e morado no Japão, e entendi, e sempre estudamos, meus pais sempre nos colocaram numa escola japonesa, e dentro de casa, apesar da gente não ter convívio com os japoneses, com os Nikkeis, nós tínhamos, dentro de casa, a gente falava japonês, tinha uma cultura japonesa muito forte. Então, mas quando eu cheguei no Japão, eu vi que era estrangeira mesmo, que era brasileira, porque a cultura japonesa é milenária, é profunda, e assim, é uma filosofia e uma poesia. Eu acho que, assim como o primeiro conto, né, o primeiro livro escrito no mundo foi, né, a japonesa, uma japonesa que escreveu, né, Murasaki Shikibu. É um poema, tudo o japonês é muito poético, tudo que ele fala é muito poético. Ele não fala, ele conta uma poesia, conta um conto, uma lenda, né? Mas sempre baseado na realidade. Então, foi uma cultura que eu gostei muito, aprendi muito, porque ela é uma poesia, ela é muito leve, mas é muito profunda. Então, eu acho que essas são as características principais da cultura japonesa. A leveza e a profundidade no sentimento como a tradição, né? E a Ásia como um todo é muito espiritualizada por conta do budismo, influência do budismo. E eu recebi toda essa influência depois de casar, né? E eu trouxe isso para a hotelaria, que funcionou super bem, mas eu não trouxe como japonês. Eu trouxe porque era uma experiência que eu conhecia, assim como eu conhecia bastante a hotelaria europeia.
e depois conheci a hotelaria americana. Então, cada hotelaria, né, cada empresa ou cada país tem uma forma que é marcante. A hotelaria europeia, eu digo que é a hotelaria do mordomo, super elegante, competente, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, né? Atitudes maravilhosas. A americana é cultura do processo, procedimentos, normas, regulamentos muito bem amarrados. E a cultura japonesa e Oriente como um todo é uma hospitalidade espiritualizada. Então, foi uma série de experiências diferentes que eu tive oportunidade. E eu falei, nossa, eu preciso trazer isso tudo para a nossa empresa. E foi aí que foi nascendo e a gente foi montando, primeiro com a hospitalidade japonesa, e depois eu fui ampliando o conceito, né? E depois que o Japão passou por uma crise econômica que dura até hoje, muito séria, e meu marido ficou doente, meu marido ficou, assim, praticamente sem movimentar, sem falar. Então, ele teve um derrame muito forte e passou 17 anos assim, né? Então, eu tive uma mudança brusca, nós vendemos os hotéis e eu recomecei criando a Blue Tree. Né? Uhum. E na Blue Tree é que eu tive a oportunidade, já conhecia muito mais a hotelaria, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande de criar hotéis 5 e também 4 estrelas, 4 plus, que fossem um conceito realmente de hospitalidade a preço menor. E ambiente menos ambiente, né, com quase dos custos, com menor custo. Por quê? Uhum. Porque eu tenho a crença de que, se você diz que a indústria da hospitalidade, não importa se ele é simples, econômico, é de luxo, ele tem que ter um pilar. E esse pilar tem que ser a hospitalidade. Se não tem hospitalidade, não é uma indústria da hospitalidade. Então, é só hotel. Então, Tieco, já aproveitando, né, que você introduziu o tema de hospitalidade, eu gostaria de te pedir para contar para a gente o que é o omotenashi, né? Porque daí você já pode ampliar aí já para esse termo que você já utilizou. O omotenashi em si é difícil de explicar, porque o nosso omotenashi está baseado na cerimônia de chá. Então, quando eu explico para nós aqui, não adianta você chegar a falar assim, olha, o omotenashi, hospitalidade japonesa é fantástica, não sei o quê. Não, tem gente que, na grande maioria, sim. Mas, para ela ser verdadeira, ela precisa ser espiritualizada. Porque se, por exemplo, se eu tenho cara de japonês, vou pedir endereço, perguntar endereço para outro japonês, eles nem me respondem. Eu acho que que eu estou... Né? Eu falei, como você é japonês, você não sabe o endereço, vai se procura saber. Porque o japonês também tem suas coisas, né? Não é todo omotenashi. Então, e o brasileiro tem uma coisa, o brasileiro pode até não saber, mas te dá uma resposta. Ele é acolhedor. Falta um pouco de aprofundar. Mas a hospitalidade japonesa vem, né? Acho que teve muita influência da cerimônia do chá. Porque o omotenashi vem da cerimônia do chá. Então, quando eu explico sobre a hospitalidade japonesa, a gente sempre tem que, usando a metáfora, contando uma história, as pessoas absorvem melhor do que eu chegar e falar, hospitalidade japonesa, você faz isso, faz aquilo. Não, eu conto uma história verdadeira, que aconteceu. Que por volta de 1500, o Japão vivia muito em guerra, e tinha um monge muito sábio que acreditava que o Japão precisava ter paz, não podia as pessoas japonesas vivendo, brigando do jeito, guerreando, se matando do jeito que estavam. Aí criou um ambiente onde ele fez o omotenashi, né? Ele criou um ambiente com as regras onde você colocava duas pessoas, muitas vezes inimigas entre si, ou pessoas que não se entendiam, e ele colocava, a primeira regra que ele colocou, ele fez uma sala de cerimônia do chá, uma sala pequena, onde a porta ela é bem pequenininha, as pessoas tinham que entrar, os samurais tinham que entrar abaixando a cabeça,
e era obrigado a tirar a espada, porque com a espada ele não conseguia entrar. E como eram pessoas importantes, ele não podia pedir essas duas coisas, que abaixe a cabeça e nem que tire a espada. Mas as pessoas automaticamente tinham para entrar. Então, olha a profundeza do Omotenashi, ele não falava nenhuma palavra que pudesse ofender, ou que fosse contrária aos seus princípios. Mas as pessoas, o verdadeiro Omotenashi é isso, a pessoa tomar a iniciativa de fazer. E quando a pessoa entrava na sala de cerimônia do chá, onde só tinha uma flor, né? E os utensílios da cerimônia do chá. E por que ele fazia? Como é que ele transmitia, naquela cerimônia do chá, de meia hora que fosse, que as pessoas sentissem toda a sinceridade dos participantes daquela cerimônia do chá. Que as pessoas pudessem despir de todos os seus preconceitos contra o outro. Porque o outro pensava, esse é meu inimigo, esse não é, esse é bom, esse é ruim, enfim. Tinha os preconceitos. Como é que ele conseguia fazer com que as pessoas realmente acreditassem que aquilo que a conversa que iriam ter ali eram conversas do coração, com sinceridade, que eles podiam confiar. Então, ele criava um ambiente para isso. Como é que ele criava um ambiente para isso? Porque ele criava um ambiente de perfeição, o melhor que a pessoa podia dar de si. Então, a perfeição é do melhor que você pode fazer. Pode não ser a perfeição, mas é o melhor que você está fazendo pela outra pessoa, né? A minha sogra morreu com 93 anos, mas ela começou com 33, porque estava numa depressão profunda, e ela foi professora de cerimônia de chá, ela fez muito chá, mas ela dizia que ela não ainda, era professora de chá, mas ainda dizia que ainda não tinha atingido a perfeição. Porque a perfeição é isso mesmo, você nunca chega. Sempre tem algo mais a você fazer melhor. E esse monge, que chamava Senno Rikyu, ele fez isso, né? Por exemplo, ele convidou uma pessoa importante para falar, venha ver o meu jardim, que o jardim está maravilhoso, e eu quero que você veja esse jardim. Quando ele chegou, não tinha nenhuma flor no jardim, estavam todas cortadas. E só tinha uma flor dentro da sala. E aí ele chegou e entrou na sala e falou, nossa, você disse que o jardim estava florido, e eu vim para ver isso, até ficou bravo. Ele falou, não, hoje de manhã eu vi que nenhuma flor estava à altura de você, só tinha uma flor, a melhor flor está aqui dentro. Então ele mostrou, ele provou que ele é capaz de qualquer sacrifício, e só deixa uma, qualquer sacrifício, sacrificou o jardim dele para estar à altura da importância dele, do gosto dele. Então, é por isso que chama esse Omotenashi, é dar o seu melhor, sacrificar-se pelo outro, e quando você faz isso, o outro passa a te acreditar. Então, nesse ambiente de cerimônia do chá, onde as pessoas passam anos para uma cerimônia de meia hora, para conhecer as folhas do chá, a temperatura certa, as xícaras que tinha xícaras de milhões de dólares, assim como tinha xícara de 50 reais que minha sogra comprava no Brasil, mas que tinha o mesmo peso, não era o peso do dinheiro, é o peso de como você escolhe a coisa mais adequada para aquela pessoa. Então, tudo, ela preparava tudo, muitas coisas eram feitas por ela mesma, a limpeza, ela sabia da arquitetura, enfim. Então, o Omotenashi não é atender bem. O Omotenashi é dar o seu melhor, sempre o seu melhor para o outro. Então, da melhor forma possível. Então, o Omotenashi é um negócio que você vai evoluindo todos os dias. Enquanto você não dá o seu melhor, você não está fazendo o Omotenashi. E todo dia muda. Você sabe que a cerimônia do chá tem um ditado que diz Ichigo-ichie, uma oportunidade única. Nunca nenhuma experiência se repete. Então, se você está dando o seu melhor hoje, na próxima vez, você sabe que você é a oportunidade de você fazer melhor, porque as pessoas podem ser as mesmas, mas o vento, o clima, como é que ele veio, se a pessoa está bem ou não está bem, enfim, os sentimentos podem ter mudado.
Então, foi assim que ele conseguiu pacificar, que houvesse entendimento entre as pessoas, né? Sem se ater ao valor das coisas, porque as salas eram muito simples, mas perfeitas, né? E sempre tem um caquedico, que ele chama, um quadro onde está o ditado do dia ou da época. E na Brutri também tem. Tem uma lá que a nossa diretora, a Sumiko, ela recebeu quando ela estava no Japão, que diz o seguinte, em japonês, né? A gente traduzia, a nossa equipe, ela absorveu bem isso. Coloca assim, tem uma letra, assim, a letra, né? Que o nosso coração seja muito grande, que o coração seja redondo, né? E que o nosso foco seja sempre nas pessoas. E a palavra ego é muito pequenininha, que a gente deixa o ego de lado. Então, as pessoas são as coisas mais importantes, que o coração, que a gente não fique com raiva. Então, a palavra raiva fica deitada, é adormecida. Deixa a sua raiva adormecida. Então, são toda coisa de cerimônia de chá, que eu não sou especialista no caso, porque o que eu sei eu aprendi com a minha sogra. Bom, enfim, a essência da cerimônia do chá é que você tem que estar dando sempre o seu melhor. Né? E muito bom, transmitir isso para o outro. Uhum. E as pessoas captam isso, as pessoas têm que sentir isso. Percebem, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela estuda a cerimônia do chá, né? A USP tem um curso lá na Faculdade de Filosofia, e eu participei de um dia, né? Na verdade, só. Mas eu lembro que tinha toda uma preparação, por exemplo, e a Sensei falava muito, né? Por exemplo, você deu o exemplo do jardim, e aí as pessoas tinham um tempo certo para molhar as pedras do jardim, para que quando o seu convidado chegasse, ele sentisse o frescor do ambiente, né? Você nunca dá as costas para a pessoa que você serve, né? Então, são pequenos detalhes, né? E você falou muito dessa perfeição, desse cuidado, é muito esse cuidado com a pessoa, né? As pessoas falam, as empresas geralmente falam foco no cliente, mas é o foco do cliente, porque você sempre está pensando de como ele está se sentindo, né? Então, qual o melhor para ele? Não, assim, é um pouco mais complexo. Uhum. Porque quando você faz cerimônia de chá, você está fazendo primeiro pelo respeito ao outro, o que ele sente. Então, você tem que respeitar a sua nacionalidade, é muito respeito, aprender sobre o cliente, como é que o cliente está, de onde ele veio, como é que ele se sente. Então, é consideração, né? Respeito, consideração, e o carinho e tal pela pessoa faz parte, mas assim, é uma consideração e respeito tão grande pela pessoa, de valorização da pessoa. Isso é o mais importante. E é o que a gente deve fazer com o cliente. Se o cliente não está bem, nós temos que respeitar o momento dele, né? Uhum. Então, assim, por isso que você tem que matar o seu ego. Não importa se você acha que você está certo, não importa isso. Respeite o outro. Ele está precisando do seu respeito, da sua consideração. É isso. Muito bom. Tieme, Celso, Kita, vocês querem falar um pouquinho também da Omotenashi na visão de vocês? A Tieme morou no Japão Bom, também. eu quero começar então. Tá bom. Bom, dona Chieko, antes de mais nada, gratidão por sua presença e colaboração em compartilhar sua experiência de vida. Eu tive a oportunidade de ser gestor de viagens corporativas e fui membro do TMG, então tive algumas oportunidades de a gente ter contato, que a senhora sediou muitas das nossas reuniões do TMG, né? Sim. Eu sou suspeito para falar, eu quando trato de sua pessoa, eu costumo falar que é a primeira dama da hotelaria. Cordialidade, né? E como eu trabalho com treinamento, eu gostaria de saber como que vocês preparam a equipe Blue Tree para atender seus hóspedes. A gente está sempre escalando, né, e criando, porque então a hospitalidade, o Omotenashi é uma coisa muito básica para a gente, né? Você dá o seu melhor, fazer o melhor, eu acho que é básico, né? O que você faz além disso? De como é que você aplica?
Então, por exemplo, nós temos um treinamento em que eu comecei há 3 anos, primeiro para que as pessoas sintam como é que ele deve servir. O que a gente fala? A gente chama de alma Blue Tree. O que a alma Blue Tree pode fazer? As pessoas que têm alma Blue Tree, como é que podem colaborar? Acho que todo mundo quer viver num mundo, numa sociedade, num ambiente prazeroso, de boa convivência entre as pessoas. Isso. Então, eu passei 1 ano fazendo palestra em todas as pessoas, com todos os hotéis, com toda a equipe, com quem quisesse participar, fora da empresa também, falando, mostrando como a boa convivência começa com a gente e está muito próximo da gente. Por exemplo, olha, se você... E que isso acontece no Japão. O Japão é um país pacífico. As pessoas não ficam brigando. Até tem briga, mas não ficam brigando por coisinhas, né? Por exemplo, se você cumprimenta o porteiro do seu prédio toda manhã, ou quando você volta, educadamente, você cumprimenta o motorista do ônibus, agradece, cumprimenta quem está no ponto de ônibus, são sempre as mesmas pessoas no mesmo horário, e de repente vocês ficaram amigos, né? E você ajuda, e você passa na padaria, você elogia, né? Se você achou bom, sempre pode ter uma palavra, né? De reconhecimento em qualquer lugar. Então, e com isso, você vê que se você pratica isso, o ambiente muda. E eu pratiquei isso muito com a nossa equipe. E eu tive, assim, retornos fantásticos, incríveis, de transformação de vida das pessoas a partir do momento que eles passaram a praticar. Você, vou tomar a iniciativa de criar um ambiente de boa convivência entre as pessoas. Então, começou com isso. A segunda etapa foi nós temos uma árvore, né, que é a árvore da Blue Tree, onde nós dividimos, acho que esse é um programa inédito, não existe, porque todo mundo acha que servir, atendimento, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, nós dividimos. Primeiro, são 7 atitudes de bem receber, a gente receber bem as pessoas, né? Tomar a iniciativa de falar, de olhar nos olhos, sorrir, tudo isso somente são atitudes. E nós temos 7 regras do bem servir, que são os processos, procedimentos que você tem que conhecer, são as regras do seu trabalho, ser profissional preparado, que é diferente de atendimento. Isso é obrigação sua, para você servir bem, você tem que ser excelente profissional, tem que saber toda a regra do jogo. Você não entra num campo de futebol se você não sabe jogar. Não adianta você ter sorriso, não adianta você ser simpático, você tem que saber jogar com as regras e ser muito bem treinado, tem que saber como ser um jogador que ganha. Então, isso são as 7 regras que a gente tem, né? De servir bem o cliente. Depois, nós temos os 7 passos do bem cuidar. 7 passos do bem cuidar é quando a pessoa tem todo esse, né, sabe receber, tem atitudes boas, etc. Também é muito bom profissional. E muitos países para aí. Eu acho que uma parte do Omotenashi no Japão para aí nas empresas, nos hotéis. O que é o bem cuidar? O bem cuidar é você fazer algo que o cliente precisa, o nosso hóspede precisa, muito além do seu uniforme que você está usando. É você como pessoa, o que você pode fazer? E por que a gente tem essa regra? Esse passo, né? Porque é um passo além de você ser profissional. Porque nós já tivemos casos, eu conto essa história que muita gente sabe, que nós tivemos experiência do nosso recepcionista, quando foi perguntado pelo hóspede estrangeiro se tinha aspirina, a gente não pode ter remédio, mas a gente tem uma aspirina, essas coisas podem, coisas básicas. Perguntou se tinha, eu falei, eu tenho, e perguntou, né, se eu não está bem, falou que ele não estava muito bem, e o nosso recepcionista notou que realmente ele estava mal, não sei que estava mal, não estava bem, estava mal.
E aí ele falou, não, o senhor não quer ir no médico, eu acho que o senhor precisa ir no hospital, ir no médico, se consultar, e não fazer paliativamente com ele. Ele falou, não, eu quero, você me dá. Ele tomou a iniciativa, saiu do balcão, tomou a iniciativa, falou, eu vou junto com o senhor, eu faço questão, me ajude, vamos lá no hospital. Levou e salvou a vida dele, porque no mesmo dia passou por esse hóspede, passou por cirurgia. Então, isso é cuidar, isso é você enxergar, você ter, sabe? Porque hoje, por exemplo, nos outros países não faz isso, porque você está, às vezes, infringindo, né? As regras, sei lá, de ver que acontece alguma coisa com o hóspede, mas ele toma para si a iniciativa. A gente já teve uma vez um hóspede que não falava nada de português, um japonês, que ficou com uma doença séria, tinha que ficar, eu acho que quase 3 semanas hospitalizado, e o hospital exigia que alguém ficasse 24 horas, porque ele não falava português. E a nossa equipe, eu nem sabia sobre depois, nossa equipe, que falava japonês e português, se revezaram 24 horas dar cobertura. Então, são essas coisas que é muito além da homotenagem. É muito além, assim, é um compromisso pessoal em cuidar de pessoas. Então, nós temos essas diferenças. E a nossa meta é bem cuidar de pessoas. Então, nós sempre trabalhamos sobre isso. E, para isso, eu sempre conto a minha história. O que eu fiz nesse sentido para cada uma das regras. Eu dou um exemplo meu de cada uma das regras. Para eles entenderem, porque ninguém entende pelo conceito. É difícil. Você tem que dar exemplo prático, né, que eu falei para você. Uhum. São os exemplos, as coisas que acontecem. Não pode ser uma coisa conceitual, você fala, bom, ela está falando, mas isso não dá para fazer, não. Eu conto o conceito, nem conceito. O que é essa prática? Como é que se faz? Olha o que eu fiz, como é que eu fiz. E aí eu peço para eles praticarem nas suas casas, com seus colegas, com os outros, e depois me contem. Eles sempre tinham que fazer vídeo e depois o hotel selecionava e mandava. E tinha casos fantásticos, assim, de você ver que muda a vida da pessoa. Teve um caso em que uma pessoa de infraestrutura, já de idade, assim, muito seco, muito sério, que ele disse, quando eu falei, como é que você faz para, né, assim, a minha pergunta, eu contei o que era bem cuidar, como é que se faz e tal, e eu pedi o vídeo. Ele falou que antes de dormir, ele nunca tinha feito, e falou para a esposa, eu te amo. Ele falou que mudou a vida dele, da esposa, com uma simples atitude. Ele falou, nossa, agora eu entendi o que é cuidar de pessoas, o que é você falar uma palavra, ou ter um gesto que emociona as pessoas. Então, por isso que eu acho que tudo tem que ser na prática, que possa ser aplicável. E para ser aplicável, você tem que contar as histórias da sua vida, porque o líder tem que saber dar exemplo, não é? Todo mundo fala que o líder tem que dar exemplo, mas não adianta dar exemplo metafórico, você tem que dar exemplo da sua vida, do que você faz, que você mostra que funciona, né? Motainai, a gente pratica muito Motainai na empresa também. A gente tinha até uma camiseta assim, Motainai, adote essa ideia. A gente fez até camiseta, a gente fez campanha, mas dando exemplo. Eu falei, olha, a gente lava arroz, no Japão é comum a gente lavar arroz, a gente não joga água, a gente guarda para regar as plantas. Exatamente. Primeiro porque arroz tem, né, as proteínas, tudo, e faz isso. Então, como é que a gente faz? Como é que o japonês faz com a casca de ovo? Então, eu conto para as pessoas. Então, dando exemplo, as pessoas realmente funciona, né? A Tieme, você sabe como nasceu o conceito de Motainai, né? No Japão. Tieme, você sabe? Me conta, como surgiu o Motainai no Japão? Motainai no Japão surgiu assim. Quando acho que eram os portugueses e holandeses foram ao Japão, por volta de 1800, viram que o Japão era uma cidade de Tóquio já tinha muitos habitantes, e era uma cidade grande no mundo naquela época, tinha muitos habitantes, e a cidade era impecavelmente limpa. E aí isso consta na história desses visitantes estrangeiros que estiveram.
e a cidade era limpa, e eles escreveram o que eles viram. E no Japão era muito pobre. Então, tudo que eles encontravam na rua, gravetos, materiais, assim, madeira, as pessoas iam pegando para fazer esquentar ofurô com aquilo. Então, não tinha, eles iam catando tudo, né? Era pobre. E aí, os kimonos do Japão, você sabe que os pais têm que entregar a filha com kimono, né? Para funeral, para verão, primavera e tal. Acho que tem uns 7 ou 6 kimonos que a noiva tem que levar e passa para gerações. E esses kimonos, quando as meninas, né? Nasciam as meninas, eles reformavam para serem roupinha das meninas, das mulheres, às vezes ficava para gerações. E aí, quando as meninas usavam e ficavam velhas, viravam fraldas. Depois das fraldas, picotavam, viravam almofadas, né? O futon. E depois, ao fim, quando já não dava mais, usava para aquecer o furô. E esse é o costume que ficou, né, respeitando. Por que é isso? O Japão tem aquela coisa muito espiritualizado, de respeito a quem faz as coisas, respeito ao produtor, respeito a quem fez o tecido, respeito a quem fez o kimono. Não, porque jogar fora é muito fácil. Você está jogando a arte de alguém, a iniciativa de alguém. Então, você tem que aproveitar da melhor forma. Então, foi assim, eu acho, o conceito de Motainai, eu acho super importante. Eu aplico muito em todas as coisas e toda vez que eu tenho oportunidade, para as pessoas, aproveite se alguém está falando Motainai, porque você pode usar apenas uma palavra, mas você pode ser importante, impactar a sua vida, né? Motainai serve para tudo. Tudo. E para ensinar aqui no Brasil, né, eu falo 3 passos. Porque as pessoas, né, falam assim, eu não quero desperdiçar, mas não sabe o como. Então, seguindo essa linha, a gente precisa dar o exemplo e dar os passos. Então, o primeiro passo é reconhecer o valor deste recurso, né? Reconhecer a cadeia produtiva, reconhecer todo o trabalho da natureza e das pessoas envolvidas neste processo. E o terceiro, sentimento de gratidão. Quando a gente faz esses 3 passos, a gente começa a eliminar o desperdício, porque eu quero me tornar digno deste recurso, né? Então, é um caminho didático para a gente começar a praticar. Adorei, né, essa origem aí que você conta, e eu queria falar que, realmente, o exemplo, o Omotenashi com o Motainai, ele é contagiante. Porque aqui no Brasil as pessoas não estão acostumadas com este bem conviver, com este cuidado, e quando elas entram mas eu acho que você não pode, desculpe te interromper, mas você não pode generalizar. Eu convivo com pessoas que são maravilhosas. Sim, são sem maravilhosas. generalizar. Não generalizando. Vamos voltando aqui. Porque e ele é contagiante. Porque tem muita gente que, infelizmente, o Brasil é um país de desigualdades. Sim. E as pessoas não têm a oportunidade que a gente teve. Então, enquanto a gente não resolver a questão da desigualdade, nós temos que ajudar, né? Por isso esse trabalho, né? De apresentar e de mostrar na prática. Porque com a desigualdade e ainda desperdiçando, e aí fica mais difícil ainda, porque já são poucos recursos e ainda desperdiçado, e aí esse esforço. Mas aí, como ele é contagiante, por exemplo, do bom conviver, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu ando de trem, de transporte público, e aí quando chega aquele horário, tá lotado, e eu sentei, porque eu comecei lá no início, tô sentada, e vai lotando de gente, aí vejo todas aquelas pessoas com as mochilas pesadas e tal, né? E aí eu começo a pedir, gostaria que eu segurasse? Quer que eu seguro? Aí pego a primeira, pego a segunda, pego a terceira, e as pessoas no começo elas se assustam, depois elas falam, por favor, e aí vai. E aí eu vou ficando cheio de bolsa, né, ou mochila das pessoas aqui. Sabe o que acontece? As outras pessoas sentadas também começam a pedir,
para segurar, porque afinal de contas nós estamos sentados e as outras pessoas entraram depois, então com aquela mochila pesada, voltando do trabalho. Por isso que eu ia falar que é contagiante isso, né? Que à medida que a gente toma a iniciativa e começa a fazer, as outras pessoas também se sentem, né, à vontade para falar assim, puxa, que bacana isso fazer. E quando a outra senta, ela também já tem essa ideia, né? E não fica só cada um no seu celular, não, a gente começa a olhar, ver uma necessidade, né? E com gentileza, né? Então, é contagiante mesmo. Várias pessoas, e quando eu sempre faço isso, e aí eu percebo que outras pessoas também começam, e aí começa a conversar mesmo, e tudo, e aquele momento já fica mais agradável, né? Não fica aquela coisa pesada, assim. Então, eu tenho praticado isso, e é muito gratificante. Né? Que bacana, a gente ensina possibilidades através do exemplo, né? E ameniza, e as pessoas falam, puxa vida, a gente pode, né? Pequenas atitudes podem mudar, né? Assim como depois de ir no mercado, devolver o carrinho no lugar, né? Em respeito, por ter um carrinho, né, para a gente poder fazer o mercado e tudo mais, por respeito às outras pessoas que depois vão utilizar, e também para quem vai estacionar, né? Todo mundo fala assim, eu vou e tal. Às vezes, outro dia eu fui perguntada assim, mas por que você devolve? Porque tem um menino aí que ele é pago só para ficar recolhendo os carrinhos. E aí eu falo, pois é, um menino tão inteligente, fica o dia inteiro aqui só recolhendo o carrinho, e se a gente leva o nosso carrinho, esse menino pode trabalhar lá dentro do mercado, pode aprender sobre logística, pode aproveitar esse tempo aqui, né, e aprender tantas coisas novas do que ficar aqui fora só recolhendo o carrinho, né, então eu, né, pensando nele, eu vou lá, levo o carrinho e tudo. Então são atitudes que a gente vai tendo no dia a dia, né, para ser digno dos recursos e da oportunidade que a gente tem e que vai contaminando outras pessoas. Que bacana. Linda a história. Parabéns. Tá aproveitando aqui do exemplo, já que, né, pediu aqui os exemplos, eu também vou compartilhar, então, um exemplo aqui, Tcheco. Aqui eu trabalho com escritório de contabilidade. Hoje eu fiz questão de todos os funcionários estarem assistindo aqui a live para a gente aprender aqui exatamente essa questão do atendimento, de a gente servir melhor o nosso cliente e tudo mais. E eu lembrei de uma situação que foi muito engraçada na época, porque assim, a gente trabalha com números e tudo mais, e a gente fez um cálculo de um imposto, mandamos ali o relatório para o cliente, e o cliente questionou porque estava dando diferença de 1 centavo. Nossa! Era um cliente, né, era uma empresa multinacional, japonesa, tudo, e o expatriado, então ele questionou, mas está errado aqui o relatório. E aí, internamente, né, a nossa equipe falou, pô, mas tá certo, é 1 centavo só, a diferença é 1 centavo, manda assim mesmo. E aí mandava e o cliente reclamava, não, quero que arruma, pode ter que corrigir e tudo mais, tal. E aí, internamente, ficou até, mas esse cliente é chato. Porque esse cliente aqui, né, fica reclamando tudo. E aí a gente começou a entender por que ele estava reclamando. Será que ele estava reclamando ou era o direito dele, né? Aí a senhora falou muito a questão da perfeição, do atendimento. E ele, na verdade, por ser um expatriado, ele vai reportar esse número para a diretoria lá no Japão. E aí, na verdade, ele estava fazendo o papel dele que era o certo. Ele quer o cálculo, o relatório, né, a informação correta, do jeito certo, perfeita. Por quê? Porque se ele mandasse também errado, ele ia ser cobrado por isso. Né? E aquilo para nós ficou muito assim marcante. E aí de lá para cá a gente falou assim, vamos começar agora a fazer o certo e faz o que é melhor, né? Por quê? Porque o cliente depois vai reclamar. Então, para não ter que ouvir reclamação, já faz o certo. Deixa eu contar um exemplo. Foi um exemplo aí que eu trouxe para cá. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse reconhecimento, porque olha, veja só, você vai pintar uma parede. Pinta uma parede. Tá? Eu peço para você, eu quero que você pinta essa parede aqui toda de verde. Aí faltou a tinta, fica um fiozinho assim num canto, fiozinho, quase imperceptível, não pintou, né? Aí, acabou. Então, não, daí falou, olha, pintei tudo, você não pintou, ficou um fio ali. Quando é fio assim, você enxerga, fala, nossa, não está pintado, não está perfeito, né? Quando é 1 centavo, pô, o cara é chato.
Um centavo. Mas para o japonês, qualquer diferença é inaceitável, né? Eu entendo o japonês, porque o japonês, os números têm que ser ou é ou não é verdade? Então, eu dou esse exemplo também para a nossa equipe, porque eu falo, nossa, eu fiz tão bem, eu falei, mas você fez tão bem, mas tem um erro aqui, o que adianta? Acabou, ele não está certo, né? E a gente tem essa tendência mesmo. Parabéns, eu gostei muito do seu exemplo, viu, Kita? É isso mesmo. Tcheco, temos Obrigado, vamos apresentando aí, aprendendo na prática, né? É, bacana, é isso mesmo. Temos muitas pessoas aqui elogiando os seus exemplos, e eu tenho uma pergunta da Ilmacir Machado, que está assistindo a gente, que ela gostaria de saber um pouco mais de detalhes. Ela é deficiente física e ela gostaria de saber mais detalhes sobre a questão do Omotenashi em relação à acessibilidade, banheiros, atendimentos, né, as ações que contemplem os PCDs, né? Eu sei que no Japão tem o semáforo que toca, né? Tem várias outras ações também, mas, enfim, se você puder dar alguns exemplos. Olha, tem um exemplo muito legal. Meu marido era deficiente, né? Ele ficou, né? Teve derrame, ele não falava e não andava, não fazia. Ele tinha toda a parte direita dele, ele não conseguia se movimentar. Então, só era cadeirante. Então, tinha uma série de dificuldades quando viajava, tudo, né? Mas ele nunca teve problema. Por quê? Porque a gente antecipava. Porque a gente sabe que a realidade é realidade. Quando a gente viajava, uma vez eu fui para Paris, tinha pedido hotel com banheiro para deficiente, para ele poder tomar banho, e tinha uma banheira. Meu marido não tinha condições de tomar banho na banheira, não podia nem entrar na banheira, e tinha uma banheira. E aí, o hotel não conseguia entender. Mas tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, não tem importância, eu vou trocar de hotel. E troquei de hotel, aí eu pedi até ajuda para a embaixatriz do Brasil, e eles me arrumaram um hotel, né, preparado. Então, é muito importante, hoje em dia, a comunicação, então, prática, né? Os hotéis disponibilizarem, eu acho que todas as facilidades. No Japão é super pronto, né? Mas eu vejo que mesmo todos os hotéis, eu imagino que os restaurantes também seguem as regras, né, de deficiência de vários tipos, né, permitem os cachorros para quem tem deficiência visual. Mas eu acho que falta ainda se colocar no lugar do deficiente. Então, como eu me treinei muito com meu marido, eu entendo muito a deficiência que as pessoas sentem. Então, na Blue Trio, eu falei, não funciona, porque uma pequena diferença de degrau por degrau, não no piso, isso faz uma diferença enorme. A pessoa pode ter maior dificuldade, por exemplo, para tomar banho, né? Então, é muito importante, quando a gente faz as coisas, colocar as pessoas com deficiência para experimentarem, para provarem. Eu acho que no Japão fazem muito isso. Eu acho que tem todo o direito. E eu ficava muito feliz quando algum lugar estava preparado. E as pessoas no Japão, por exemplo, estavam treinadas a atender. Eles colocavam sempre as rampinhas para o meu marido. Meu marido ficava super feliz, né? Porque ele não conseguia sair da cadeira. Então, tinha as rampinhas, colocavam um guardanapo para ele poder comer direito, porque tinha problema para comer. Então, eu acho que não é tanto para a pessoa, eu acho que é um aperfeiçoamento das pessoas saudáveis em aprender a conhecer, a entender o outro. Eu cresci muito com meu marido. Eu agradeço, né? Não que ele tenha tido problema, mas eu agradeço a oportunidade de ter convivido com ele. Por exemplo, eu ligava para o meu marido todos os dias, 17 anos. Eu trabalhava aqui, né? E trabalhava aqui e voltava para o Japão, acho que umas 4 vezes. A cada 2 meses eu voltava para o Japão, porque meu marido tinha problemas seríssimos, né? Tinha enfermeiras, tinha tudo mais, e eu acho que era importante eu estar junto. E nunca deixei de falar com ele por telefone, porque naquela época era Skype, e meu marido não falava. Então, eu perguntava para as enfermeiras o que tinha acontecido, o que tinham feito durante o dia, e eu falava para ela, você foi no hospital, você foi no restaurante, e eu soube que estava isso daqui, você comeu isso, como é que estava, e aí eu induzia a resposta dele. Então, sempre tem uma forma, quando você quer, de ter um diálogo, né? Então, eu acho que eu melhorei muito a compreensão
não apenas deficiente, compreender as pessoas, a dificuldade das pessoas, através do meu marido. Eu agradeço muito meu marido por isso. Então, as pessoas que são deficientes, eu acho que tem que falar. E tem que pedir. Olha, isso eu tenho dificuldade, por favor, me ajude, assim. E aí todo mundo levar isso como um aprendizado. Muito obrigada, Chico. A gente tem muitos elogios. Subarashi, tem pessoas contando exemplos que te viram em palestra e pessoas que também aplicam o Motenashi, elas estão citando alguns exemplos aqui. Mas a gente está quase no finalzinho, né, da nossa conversa, e eu gostaria que você também desse algumas dicas aí para quem quer implantar essas filosofias, né? Você trouxe bastante exemplos, mas enfim, pessoas que querem usar isso mais nas organizações. Ué, conversa com vocês são especialistas, e eu faço na empresa. Eu acho que vocês estão buscando aí, por isso que eu perguntei no início. Qual o objetivo? O propósito de vocês? Vocês querem transformar, ajudar a vida das pessoas? Eu acho que vocês podem. Todos nós, eu aprendi isso tanto sobre deficiência com meu marido, eu não entendia nada. De um dia para o outro, meu marido ficou assim. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal falou assim, olha, seu marido ou vai morrer ou vai ficar vegetando. O que eu posso fazer? Eu falei para eles, faça o seu melhor. E aí fui fazer, tá bom, quando nada mais é possível, faça tudo o que é possível para você fazer, não ficar esperando os outros. Eu sempre tenho essa atitude. Quando os médicos me falaram isso, eu falei, tá bom, então deixa que eu vou cuidar dele. Quando os médicos, o hospital, que ele ficou 1 ano, falou que ele não ia conseguir andar, eu falei, tá bom, então me devolve, eu faço ele andar. Levei ele para casa, montei lá, chamei uma fisioterapeuta do Brasil para ir para lá, para morar em casa, 24 horas, ela cuidou dele, ela fez ele levantar da cama. Então, quando nada mais for possível, faça tudo o que puder. E faça com coração, faça com dedicação. E o milagre acontece, o impossível, de repente, está acontecendo. Porque no hospital as pessoas têm regras, eu não estou culpando eles têm suas regras, tem seu horário de trabalho, tem uma série de restrições. Eu não tenho, a minha restrição era só nenhuma, a minha restrição talvez fosse financeira, eu falei, o que eu tiver que gastar de dinheiro, eu gasto com meu marido, porque eu queria que ele melhorasse. Eu falei, olha, se ele não é para ficar bem, não é, eu prefiro até que ele não sofra. E uma vez meu marido quase morreu, quase. Quando eu cheguei no Japão, o pessoal falou que só tinha 8 horas de vida, levei 30 horas para chegar, ele estava quase, assim, ele estava até roxo, estava mal. E aí eu não achava o médico aqui do Brasil, o meu amigo, eu falei, quando eu achei, eu falei, o que eu faço? Eles queriam cortar aqui, e aí ele ia ficar com tuba o resto da vida. Eu falei, eu não quero mais que corte, meu marido já sofre tanto, e andar com tuba, não poder mais comer, a única alegria que ele tinha era comer alguma coisa, com muita dificuldade de mastigar, e eu não queria que tirasse esse prazer dele. E aí, a médica correndo atrás de mim, eu não sabia o que fazer. E quando eu consegui o médico, o nosso médico amigo meu falou, olha aqui o ensinamento, faça o que o seu coração te mandar. Não escute o médico. Só você sabe o que você deve fazer. Não é o médico. Falei, tá bom. Falei, bota lá ele nesse negócio de ar que tinha, não quero que corte a garganta dele para colocar ar, e que seja como Deus quiser. E meu marido se salvou. E viveu mais 5, 6 anos depois disso. E viveu super feliz. Então, a vida é um aprendizado. E é um aprendizado fazendo. Aprendizado só para intelectualmente pode ajudar. Mas se você aprender alguma coisa, põe na prática. Se aprender alguma coisa. Eu tenho uma amiga que estuda Shua, né, aquela linguagem, né, de surdos e mudos, porque um dia ela quer ajudar. Ela foi fazer o curso por nada. Foi aprender. Ela falou, nossa, um dia eu sei que vai ser útil. Se eu encontrar alguém, eu quero ajudar. Então, a vida é isso. Se você quer realmente servir para alguma coisa nessa vida, use isso. Você não precisa morrer para você fazer doação de seus órgãos. Veja quanta coisa a gente pode fazer. Muita. Verdade. É só querer. Esse é o propósito. Tá bom? Obrigada. Chico, tem uma última pergunta aqui, da Maria, e ela perguntou aqui o que acha mais importante no atendimento ao cliente. Se é de fato a empatia, de se colocar no lugar do outro verdadeiramente.
E fazer tudo o que você pode fazer. Não sei, o melhor possível, né? Seu melhor. Você sempre tem que pensar o que ele está precisando, né? O que ele está querendo, o que o cliente realmente... Para a nossa equipe, eu falo, olha, você tem que entender a alma do cliente, o que ele não fala para você. Você tem que sentir, você tem que se treinar bastante para entender a linguagem que não é falada. Aquilo que é falado é muito fácil. E, às vezes, para nós, eu entendo que, às vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Tinha um cliente que vinha, brigava, a minha recepcionista chorava no back e voltava, porque não pode chorar na frente. Sempre com um sorriso. Um dia não tinha apartamento, ela mandou para o outro hotel nosso, ele chegou lá e falou, nossa, aqui é muito ruim, o que é bom mesmo é aquele hotel, aquela menina que me atende tão bem. Então, era uma forma dele se desestressar. Isso é um serviço. Então, eu falei para ela, você está vendo? A partir daquele momento, ela nunca mais chorou, porque ela levava cada bronca do cara, é uma forma de atender. Então, você não é nem se colocar no lugar do cliente, acho que você entender assim, o que está por trás, é você conhecer a alma do cliente. Eu acho que isso é muito importante. Isso é um treino. Quanto mais você pratica, você passa a conhecer a alma das pessoas. E é muito ruim, né? Porque você está conversando e eu consigo enxergar a alma das pessoas. O que a pessoa está querendo? Qual é o propósito? Qual é a intenção da pessoa? É um treino. Eu acho que é muito bom, né? No trabalho. Mas, às vezes... a gente passa por tristezas também. Com certeza. Faz parte. Sheila, eu gostaria de te agradecer aqui, e a gente tem esse projeto também, ele beneficia a ONG Arroz com Feijão, né, Kita? Então, eu vou deixar aqui o Kita também apresentar. Gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, o tanto de exemplos que você trouxe para a gente. Super obrigada. Imagina, um prazer, viu? Parabéns vocês, com o propósito de vocês de transformar, né? De fazer uma sociedade mais prazerosa da gente viver. Olha, parabéns a vocês, viu? Realmente, de coração. Eu acho que é muito nobre o que vocês estão fazendo. É muito importante fazer o bem ao próximo. Porque, no final, o Montenache é fazer bem ao próximo. Né? Parabéns, dar bons exemplos. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, aqui a gente quer divulgar o Água no... Que bom ouvir isso de você, e isso dá mais força aí para a gente estar continuando nossos trabalhos. A gente quer estar divulgando, então, aqui esse movimento Água no Feijão. O movimento Água no Feijão está levando refeições para quem mais precisa. A produção é centralizada em uma das cozinhas da chefe Thelma Shiraishi. A equipe é profissional e prepara diariamente 200 marmitas que são entregues na comunidade de Heliópolis. São 6.000 refeições mensais e 3.600 quilos de comida por mês. Todo o trabalho é acompanhado por nutricionistas para garantir a segurança alimentar. Já foram entregues 12.000 marmitas. Após o preparo, um grupo de voluntários busca as refeições e leva para a quadra da Escola Imperador do Ipiranga. A distribuição é coordenada por voluntários da Escola de Samba com o apoio do movimento Água no Feijão. Somos um grupo de 60 voluntários liderados pela chefe Thelma Shiraishi e estamos combatendo a fome, levando uma refeição para quem mais precisa nesse momento. O nosso trabalho não pode parar. Faça sua doação pelo site ou pelo QR Code. Contamos com você nesse movimento. Parabéns, muito legal. Bem, então, esse é o evento que a gente apoia. Agradecemos também, então, o apoio que a gente recebe aqui da Made in Japan, JCI Brasil-Japão e do Consulado Geral do Japão aqui em São Paulo. E parabéns, viu? Muito bacana. Muito obrigada. E obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal. E o próximo encontro, né, Kita, o Kita vai anfitriar o Thiago Yonamini, fundador da Trampos.com, um negócio que começou pelo Twitter, e ele vai falar um pouco sobre o Gambatê, porque ser empreendedor precisa de muito desse fazer o seu melhor também. Então, acompanhem, gente.
Vai ser em outubro. Então... Obrigada, Tcheco. Como é que eu saio daqui? Joia, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Parou de transmitir? Ficamos. A Tcheco saiu já.